Prezados irmãos, satisfação em reencontrá-los em mais uma atividade do atendimento fraterno, através dos diálogos do livro Renovando Atitudes, de Francisco do Espírito Santo Neto, ditado por Hamed, e o tema de hoje será grão de mostarda. Nosso direcionamento também compila e abraça o capítulo 19, item do Evangelho, segundo o Espiritismo, no qual Jesus lhes respondeu: é por causa de vossa incredulidade, porque eu vou-lhe digo em verdade, se tivesseis fé como um grão de mostarda, diríeis a esta montanha, transporta-te daqui para ali, e ela se transportaria, e nada vos seria impossível. E essa fé, ele cita como sentimento instintivo que nasce com o espírito, uma crença inata, um impulso íntimo fundamentado na certeza absoluta de que o poder divino em toda e qualquer situação está sempre promovendo e ampliando o nosso crescimento pessoal. E essa convicção inabalável na sabedoria divina, que é a própria inteligência que rege a tudo e a todos, atinge em sua plenitude nas criaturas mais evoluídas. Tais valores se encontram inicialmente em estado embrionário e ao longo das encarnações sucessivas estruturam-se entre as experiências do sentimento e do raciocínio. Tudo tem seu tempo, tudo tem sua lógica, tudo tem um porquê. E a fé, em termos gerais, é uma convicção íntima, que dependendo de cada um, da evolução de cada um, vai nos nortear, vai nos dar força, vai nos dar resiliência para que a gente possa superar a nossa dor e nosso sofrimento. E, em termos gerais, é um resultado de um desenvolvimento lento, que aos poucos a gente vai captando, entendendo, tendo lucidez, e ao mesmo tempo progressivo. E a fé plena. A fé plena não é só uma conquista repentina que aparece quando queremos. É também trabalho desenvolvido e assimilado ao longo do tempo. Ela possui todas as criaturas vivas e agita-se nas menores criações do universo. Encontra-se na renovação do mineral rompido, que se restaura a si mesmo. E a partir desses 4 pontos importantes que a gente falou aqui, precisamos conquistar esta fé, desenvolver e assimilá-la, porque aos poucos a gente vai entendendo. E ela começa a pulsar em nós até chegar ao momento em que ela começa a nos restaurar, principalmente quando a gente começa a ter uma lucidez. A fé plena também, o autor fala que aparece do fototropismo de plantas em crescimento. Ela está na natureza, ela está em nossa essência, ela está nesse processo constante de mutação, de desenvolvimento e de progresso. E impulsiona o relógio interno que incita as árvores a efetuar suas migrações quase na mesma época em todos os anos. E essas percepções que regem a natureza estão intrínsecas às propostas também dessa fé, que é uma bússola, que é algo que não só nós temos, mas toda essa energia que nos rege é uma energia pautada nesse contexto da fé, no qual a gente começa a perceber essa convicção e ter um sentido, um porquê, uma lucidez, uma transcendência que nos alerte e ao mesmo tempo que abra nossos olhos e nos dê força para realmente propormos a mudança que a gente tanto quer. E ao mesmo tempo nos aguça a regressar ao lar, principalmente aquele lar que a gente tanto quis, que a gente tanto sonhou e que a gente já teve por ele em determinados pontos passados, pretéritos, e a gente deseja um dia retornar. Um lar que nos dê paz, serenidade, um reencontro com pessoas queridas e um reencontro com nós mesmos, trazendo essa plenitude, essa paz interior, esse autoconhecimento. E estimula o homem selvagem a nutrir a crença na existência de um ser supremo, que eles adoram os fenômenos e elementos da natureza. Aí, Hamed complementa: entendemos dessa forma que a fé não equivale a uma muleta vantajosa, que nos ajuda somente em nossas etapas difíceis, nem providências de última hora para alcançarmos nossos caprichos imediatistas. Ter fé é auscultar e perceber
as verdadeiras intenções da ação divina em nós. E, acima de tudo, é o discernimento de que tudo está absolutamente certo. Dor e sofrimento existe, mas tem como superar essa dor e sofrimento. Ter esse entendimento é ter fé. Ao escutar o nosso eu interior, nossas verdadeiras intenções, principalmente quando a gente coloca ela em prol do próximo, agindo como Jesus agiu, na prática da caridade e da partilha e do amor e do desapego. E no universo nada existe que não tenha sua razão de ser. Tudo aquilo que aparece desastroso e negativo em nossa existência nada mais é que a vida articulando caminhos para que possamos chegar onde estão nossos reais anseios de progresso, felicidade e, ao mesmo tempo, prazer. Nós, em termos gerais, em nosso contexto de vida, precisamos refletir tudo que o autor diz, refletir as mensagens que vêm do nosso coração e entender que se nós estamos passando por uma dificuldade, em breve essa tempestade vai passar. Tenha fé que aos poucos você vai ter esse entendimento, essa lucidez. A criatura que aprendeu a ver o encandeado dos fatos de sua vida, além de cooperar e fluir com ela, percebe que aquilo que lhe parecia negativo era apenas um caminho preparatório para alcançar posteriormente o bem maior e definitivo para si mesma. Não é à toa que, quando a ostra ela é ferida, dentro dela vai se formando uma pérola. E essa metáfora da ostra, que quando ferida produz a pérola, nos convida a ver e perceber a pérola que há em nós. Essas situações que a gente passa de dor e sofrimento, em breve sairá um novo eu, uma nova pessoa, um novo entendimento, uma lucidez que nos guia para um caminho melhor. E as grandes tragédias não significam castigos e punições, porém maiores possibilidades futuras para a obtenção de uma melhoria de vida íntima e, paralelamente, de plenitude existencial. Se você está passando por uma dificuldade, se você vive um momento realmente trágico em sua vida, no qual você vê como uma punição, um castigo, mude sua linha de pensamento nesse sentido. Seja resiliente ou tente ser, e perceba que de trás de um sofrimento, logo, em breve, você terá uma paz, uma serenidade e, ao mesmo tempo, uma alegria que te norteará com a certeza de dias melhores, tanto para você como para as pessoas que estão próximas a ti. E em face dessas realidades, a fé aperfeiçoada faz com que possamos avaliar em todas as ocorrências uma constante renovação enriquecedora. Tudo na natureza obedece a esses ritmos, são processos de vida em ação. No final de um ciclo, nossa energia declina para, logo em seguida, reunirmos mais forças para uma nova incursão renovadora. E a gente vai se renovando, a gente vai passando esses ciclos, e o que era dor e sofrimento no momento se transforma num momento renovador. A cada nova etapa de crescimento, talvez nos sintamos temerosos e inseguros. Depois, no entanto, nos sentiremos melhor adaptados e, ao nos cobrirmos com elementos e estruturas mais eficientes e que nos permitam prosseguir mais ajustados aos nossos estados evolutivos, aos poucos a gente vai sendo um novo eu. Seremos atingidos ao mesmo tempo, se a gente se perceber nesses contextos, por um sereno bem-estar, quando visualizarmos antecipadamente as vindouras oportunidades de reconforto, prosperidade e segurança que a vida nos trará após atravessarmos os círculos amargos do renascimento interior. O atendimento fraterno te faz esse convite, a prática do Evangelho no lar te faz esse convite, outras formas reflexivas que você começa a perceber, entender e trazer no seu eu também são esses convites que chegam até ti. Aquela oração em silêncio direcionada a ti também vem como uma forma que você precisa sentir e perceber que na vida tudo tem solução. E quando todas as árvores estão despidas, é que se inicia um novo ciclo em que elas se reúnem suas forças
embrionárias e instintivas da fé para novamente se vestir de folhas, flores e frutos. Reforço que, nesses ciclos da natureza, a gente precisa passar realmente por esses momentos difíceis até chegar em primaveras das nossas vidas e ser flores para realmente embelezar, trazer um conforto, uma lucidez e uma paz que a gente tanto quer. Para isso, ele complementa com a confiança em que tudo está justo e certo e que não há nada a fazer a não ser melhorar o nosso modo de ver e entender as coisas. Alicerçar-se nas palavras de Jesus. Até os fios de cabelo de nossa cabeça estão todos contados. E é nessa convicção perfeita ajustada e uma compreensão limitada dos desígnios infalíveis e corretos da providência divina que a gente começa a perceber que essa confiança a gente precisa trazer para nós. O autor também complementa, em muitas ocasiões, somente usando os recursos interpretativos da fé, nos grandes choques e tragédias, é que podemos notar o processo de atualização que a vida nos oferece, porquanto o significado de um acontecimento é captado em plenitude apenas quando decifrado. Se você está passando por um problema, decifre, tente entender o porquê. Reflita que esses problemas, infelizmente, eles são necessários. Alguns têm como problema o afastamento de um ente querido, em consequência do desencarne, em consequência da morte. Não se preocupe, que o reencontro acontecerá. Alguns passam por dificuldades financeiras, não se preocupe. Decifre os porquês, que aos poucos você vai se reerguer. E não é à toa que muitas pessoas passam por isso e ao mesmo tempo dão a volta por cima, quando começam a decifrar, ter humildade, deixar de lado o orgulho e a vaidade e entender que na vida a gente sempre tem como resultados. Quando a gente se desapega da matéria, quando a gente se desapega do autocontrole excessivo, né? Quando a gente sai de perto da vaidade, e de situações realmente que só nos atrasam, a gente se aproxima cada vez mais da certeza de que essa fé nos trará um conforto e uma paz. E ele complementa aqui também que o único caminho que nos permitirá encontrar a verdadeira compreensão e entendimento dos fatos em si é seguir e perceber esta confiança. E a gente não pode perder a confiança em nós mesmos, né? A gente não precisa, a gente tem que refletir bem e não precisa se desmotivar. Vamos ter confiança. E eu gosto muito do remédio, ele tem uma postura muito direcionada à linha filosófica e à linha da psicologia. Nesse ponto desse slide aqui, nesse começo, ele diz o seguinte: mensagens silenciosas e sábias que a vida nos endereça. Para vencermos a doença é necessário interpretar o que o sintoma quer nos alertar sobre o que precisamos fazer ou mudar para harmonizar o nosso psiquismo descontrolado. O que é que essa dor quer me dizer? O que é que essa falta de ar quer me dizer? Será se eu estou num ambiente que me sufoca e eu tenho falta de ar? Será que esse coração acelerado é algo que me convida a parar e sair desse ambiente? Será que essa dor me remete a perdoar, tirar esse espinho que está me machucando e eu preciso perdoar? Então tente refletir isso. Sucessivos acontecimentos de abandono e decepção em nossa vida são mensagens silenciosas alertando-nos que o nosso grau de ilusão ultrapassou os limites permitidos. O abandono, em termos gerais, ele muitas vezes ele é necessário, porque às vezes a gente se auto-abandona também. Reflitam isso. Perda de criaturas queridas pode ser a lição que nos vai livrar de atitudes possessivas e de apegos patológicos, tanto para quem parte como para quem fica. E esse sentimento de posse, eu conheço muitas pessoas realmente que se aponderam. Filho é para o mundo, filho não é para ficar sempre dentro das nossas asas, debaixo das nossas asas, certo? E nossos pais vai chegar o momento que eles precisam ir para o lado de lá. Não precisa o mundo se acabar, mas eu entendo o lado de cada um.
mas eles precisam passar por esse processo evolutivo e natural da natureza, que é a morte. A alucinação e loucura podem nos adestrar para maiores valorizações da realidade, afastando-nos de fantasias e aparências. E vícios de qualquer matriz podem estabelecer nos indivíduos normas corretivas de vida interior, a fim de que aprendam a lidar e a controlar melhor suas emoções e sentimentos. E ele fala que a traição afetiva pode nos exercitar na fiscalização de nosso grau de confiabilidade e vulnerabilidade perante os outros. É difícil de comentar um pouco isso, porque a gente pode acabar magoando, mexendo na ferida de cada um. Ciúme é algo que a gente vai falar em outros capítulos, mas temos que ter muito cuidado. O medo de traição pode ser porque você traiu e tem medo de passar por isso. Os vícios, eles te corrompem e te destroem interiormente. Você precisa avaliar isso. Essas alucinações, loucuras, a gente precisa ver e perceber o que a gente está atraindo em termos de energia. E essa apometria, esse processo no qual a gente magnetiza coisas que nos adoecem através do nosso pensamento, como é que a gente precisa mudar a nossa forma de pensar e agir. Desprezo ou desconsideração podem ser missões educativas, impulsionando-nos ao maior amor e a nós próprios. Esse desprezo que você está sentindo, reflita o quanto você também desprezou, o quanto você é grude, o quanto você desconsidera o outro. E a lei de causa e efeito, ela é justa. Automaticamente, tente se perdoar. Tente perdoar o outro. E se perceber que o outro também tem sua razão. Não é só você o detentor da razão. Cada qual tem sua verdade. E em síntese, né? A fé, como força instintiva da alma, guarda em si possibilidades transcendentes e poderes infinitos. Agora, não perca a sua fé. A fé, como eu falo, é uma convicção íntima. É algo que você precisa refletir, trazer para você e fazer dela um instrumento realmente de te levar, através de uma resiliência, de uma paz, de uma serenidade, a uma vida melhor. Ao ampliá-la, o homem se potencializa vigorosamente, fluindo e contribuindo com o próprio ritmo da vida e com um todo. O grão de mostarda, na comparação de Jesus, representa uma minúscula semente, como sendo um impulso imanente, né, que começa a se formar no princípio inteligente nos perímetros degraus ou nos primeiros degraus dos reinos da natureza. A semente de mostarda, ela quando se transforma numa árvore, é uma árvore imensa. Então, muitas vezes, a nossa fé, a nossa convicção íntima é menor do que essa mostarda, do que esse grão. E a gente precisa ver e perceber quanta força nós temos. Nós temos essa força que está principalmente intrínseca aos nossos pensamentos. A felicidade mora na cidade da mente. Precisamos ver e perceber e trazer para nós essa força que nós precisamos captar para nos ajudar e ao mesmo tempo ajudar muitas pessoas que sofrem e precisam da nossa luz. O autor complementa que ao longo dos tempos se transmuta, desenvolvendo potencialidades inatas e futuramente se transforma num ser completo e de ações poderosas. Veja, perceba o poder da fé, transporte montanhas se você pode, se você quiser. Você pode ser uma pessoa que nada pode te abalar, caso você queira. Perceba essa razão que está em ti. Perceba que o eu está dentro da palavra Deus e o Deus está dentro de você. E que, independente de qualquer situação na vida, nenhum obstáculo pode te abalar. A vida, com a presença de Deus dentro de ti, nunca existirá fronteiras. Ao ampliarmos nossa consciência na fé, sentiremos uma inabalável serenidade íntima, porque conseguimos entender perfeitamente que no universo tudo está como deve ser. Não existe atraso, nem erro, somente a manutenção e a segurança do poder divino, garantindo a estabilidade e o aperfeiçoamento de suas criaturas
ações. Deixo aqui a minha gratidão, reforçando a importância de praticarmos o Evangelho no lar. Dedica pelo menos uma noite, ou uma tarde, ou uma manhã da tua semana ao culto ao Evangelho no lar, a fim de que Jesus possa pernoitar na tua casa. O atendimento fraterno tem que ser direcionado também com o Evangelho no lar. Por isso, prepara a mesa, coloca água pura, abre o Evangelho, distende a mensagem de fé e enlaça a família em oração, que Jesus virá em visita. Seja o instrumento dessa paz. E onde você perceber que tenha ódio, desavenças, que venha um amor na tua vida, não dê atenção a essas ofensas que tentam te atrapalhar, nem discórdias. Tente trazer a união para você, tente se entender, resgate, fortaleça a sua fé e perceba que sua fé reestruturada é algo que vai te trazer serenidade hoje e sempre. Que Deus nos ilumine, em especial aquelas pessoas que estão fragilizadas com suas fé. Ilumina cada uma delas, Senhor Jesus, e dá a paz, a serenidade, a lucidez, para que elas realmente tenham a certeza de que nessa vida dias melhores virão. Que assim seja.